Ao vivo. Ao vivo. Bom, meu povo, estamos aqui para mais uma live, desta feita com o nosso querido pastor Jack. Ele tem um trabalho voltado, né, para homens, né? Então são vários assuntos, algumas situações, e ele já tem essa experiência, né? E ele é pastor da igreja Vintage, né? E nós estamos aqui para termos essa conversa, e é uma coisa assim bem interessante, porque acho que no Brasil ele é único, né? É exclusivo nessa abordagem. Sim. Pronto. Pronto. É importante notar que o pastor Jackson, ele tem esse trabalho direcionado a alguns distúrbios cometidos por alguns homens, como pornografia, masturbação, e ele usa uma ferramenta muito interessante que tem dado resultados excelentes, que é a teologia. Então esse é exatamente o ponto chave da nossa conversa, né? Então nós vamos ouvi-lo aqui, como é que ele tem trabalhado essa questão, e por isso é que eu digo que ele é exclusivo, né, nesse assunto, nessa abordagem, e que tem essa experiência, e nós vamos tentar compreender, né, e aprender com ele. Estamos aguardando o pastor Jack. Então, pastor Jack. Tudo bom, doutor? Como é que o senhor está? Boa noite, a paz de Cristo, é uma alegria tê-lo. Você tem aqui fãs, né? Que o pessoal, os meninos falam muito, pastor Jack. E, sim, vamos falar com o pastor Jack, vamos estar numa live com ele, e também estamos nos prontificando todo esse trabalho do mandato, né? No gabinete, daquilo que a gente puder ajudar para influenciar exatamente dentro de todas essas questões que hoje surgem no momento diferente que nós vivemos, né? Verdade. Então, e que poucos líderes espirituais abordam esses assuntos que o pastor Jack aborda. Então, por isso é que dá-se um destaque, assim, uma curiosidade de aprender e entender como é que acontece esse trabalho. Mas aí, pastor Jack, eu já queria lhe passar aqui a palavra para as suas considerações iniciais. Aqui o Ceará lhe recebe, lhe abraça, e você tem aqui amigos e irmãos, então esteja à vontade para as suas considerações iniciais. Doutor Jezé, uma alegria estar com o senhor, uma alegria muito grande, né? O senhor, um amigo meu o meu amigão, Tiago, aqui, né, de Porto Alegre, ele falou muito bem do senhor, e então eu disse, obrigado. Olha, se é amigo do Tiago, é meu amigo. O único problema do Tiago é que o Tiago é colorado, né? Então, aí é complicado. O único problema dele é que ele torce para o time errado, né? Tirando esse problema aí, é uma benção. Ele e o Jean, né, são duas pessoas assim, são que têm contribuído muito, são sensacionais. Esse livro deles aí, O Direito Religioso, muito algo fantástico, é algo assim que tem que ser conhecido e lido e praticado. É uma obra ímpar no nosso país, né? Exato. E eles fazem aquelas jornadas de direito e religião, inclusive agora realizou-se uma, né? Vai se realizar uma, foram feitas as gravações. Então, é aqui dizer que o Tiago e o Jean são pessoas que contribuem muito também nesse Brasil de hoje, nesse evangelho de hoje, que é um evangelho diferente. Ele é pregado diferente porque ele vai mesmo aonde as pessoas estão. Aqui Exato. Toda essa tecnologia tem favorecido, né, pastor? Com certeza. Né? Isso é um momento que Deus dá para aqueles que têm coragem. Não podemos nos acovardar, mas ter coragem de ir lá e ocupar esse espaço dessa tecnologia que nos favorece nesse momento. Exato. Imprimir o ritmo mesmo da palavra e como deve ser colocada, né? Então,
Então, Sim. a gente queria, pastor Jack, inicialmente, lhe fazer uma pergunta que acho que para mim é o ponto, assim, a grande questão. Chave, por que focar no homem? Né? Porque, inclusive, nós estamos vivendo numa sociedade que eles buscam aí. Eles buscam aí um feminismo, que claro que nós somos realmente contra esse feminismo, né? E pregam Jesus de uma forma ridícula, né? Colocando Jesus, o Jesus que eles inventam, numa figura feminina de Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, né? Filho de Deus. Então, como é que exatamente essa questão nesse momento? Por que o foco no homem? Então, nós focamos no homem aqui. Eu comecei o trabalho com homens por causa do meu foco na igreja e o foco na missão. Eu acredito que Deus, ele tem um foco no homem para os seus planos nesse mundo. Então, quando Deus quer fazer coisas, quando Deus quer fazer alguma obra, uma grande obra, Deus sempre, na história bíblica e fora da Bíblia, Deus levantou homens. A.M. Bounds dizia que nós estamos procurando melhores métodos, mas Deus está procurando melhores homens. Então, eu acredito que nós precisamos, nos dias de hoje, voltar os nossos olhos novamente para os homens. Então, como pastor, como plantador de igreja, comecei a igreja aqui em Porto Alegre, e eu não queria ser o pastor sozinho, solitário, eu queria ter outros pastores junto comigo, e por causa disso, comecei uma reunião aqui, chamada Cavalo Branco 2.0, que estava fazendo menção ao local onde os reformadores se encontravam lá durante o período da Reforma, e onde os homens se reuniam numa taverna e bebiam e discutiam teologia. Então eu pensei, seria legal nós termos um ambiente onde os homens se reúnem, ouvem uma palavra, podem sorrir, descontrair, e com isso comecei meu trabalho com homens há 7 anos atrás. E esse trabalho vem tendo um crescimento aí, acabou sendo gravado e acabou alcançando outras pessoas. E eu comecei a notar que a carência que nós tínhamos de homens aqui na igreja local não era algo só nosso, mas era geral. Hoje, nós já temos os pastores, esse trabalho de homens floresceu tanto, homens passaram a trabalhar no ministério pastoral, foram vocacionados, foram chamados, mas nós escolhemos continuar com esse trabalho porque ele deu muito fruto, muito fruto. Então, nós continuamos trabalhando com homens e, casualmente, hoje aqui na nossa igreja, nós temos um maior número de homens. Nós temos mais homens do que mulheres, né? Isso é extremamente raro para uma igreja, onde hoje no Brasil nós temos uma média de para cada 4 mulheres, 1 homem. Aqui na nossa igreja nós temos acho que uns 60% de homens aqui, poderia dizer. Para cada 6 homens, 4 mulheres. Então, Deus tem abençoado muito e eu acredito que nós precisamos voltar aí a nossa atenção, as nossas lentes para o homem, porque se estamos vivendo um período tenso, complicado, são homens que vão nos tirar dessa situação. Eu digo aqui, me refiro a homens de Deus, né? Homens encharcados pela Bíblia, pelo poder do Espírito, enfim. Precisamos dos homens. Certo. Na sua opinião, existe a diferença entre masculinidade e machismo? Então, o machismo, hoje sim, hoje existe, né? Mas a ideia do machismo, quando eles começaram a utilização desse termo, a ideia do machismo era tudo que se referia ao macho. Então, esse sujeito, ele é adepto do machismo, né? Então, tudo que é bom ou mal, positivo ou negativo. Mas hoje não, hoje ele tem uma conotação negativa, né? Então, a masculinidade bíblica, né? A masculinidade viril, aquela que emerge da criação, né? Aquela que emerge dessa noção do que é macho, ela é pautada, fundamentada hoje em dia, né? Na verdade na Bíblia, mas hoje nós entendemos isso, ela é pautada em cima de 2 pilares: responsabilidade e sacrifício.
Homens são aqueles que se responsabilizam e que se sacrificam. Então, o machismo hoje, ele é literalmente, hoje, né? Ele é focado no homem, nele mesmo. Ele é focado do homem para o homem. Enquanto a masculinidade, ela é do homem para o outro. Para as mulheres, para as crianças, para os mais fracos, enfim. Então, aqui reside a grande diferença. Muito bom. E esse homem, como é hoje o papel dele no matrimônio, no casamento? Como é a relação desse homem? Como é que o senhor vê a relação do homem, o papel do homem no matrimônio? Então, o homem... do homem de Deus. Sim, sim. Doutor Jaziel, a Bíblia, ela é extremamente clara, né? Deus colocou o homem como cabeça do lar. Sim, assim como Cristo é o cabeça da igreja, né? Assim como Deus é o cabeça de Cristo, o homem, ele é o cabeça do lar. Só que cabeça na Bíblia é a ideia de liderança, mas a liderança na Bíblia, ela não é uma liderança opressora, ela não é uma liderança esmagadora. Ela é uma liderança que serve, que se doa, que se sacrifica, que se responsabiliza, que cuida, que protege, que provê. Então a ideia desse homem é que ele literalmente vai espelhar dentro do lar aquilo que Cristo faz pela igreja. E como Cristo faz? Cristo protege a igreja. Nós oramos, livra-nos do mal. Perdão. Nós oramos, livra-nos do mal. Cristo, ele provê para a igreja. Ele alimenta a igreja. Logo, a figura do homem, segundo Efésios capítulo 5, é a figura desse homem que protege, que provê, desse homem que cuida, desse homem que se doa. A própria provisão, né? Quando a Bíblia diz que aquele que... A mulher, ela faz parte do homem, ela é uma só com o homem, e o homem cuida do próprio corpo. Ele deveria cuidar da mulher, proteger, nutrir, né? Se preocupar. Enfim, o homem é esse responsável. Né? Então, a liderança do homem, ela não deve ser uma liderança esmagadora, mas deve ser uma liderança cuidadora, protetora, mantenedora. Né? E é isso que nós estamos tentando resgatar nos dias de hoje. Sim, muito importante. Baseado exatamente naquilo que Paulo se refere aos Efésios, Aos Efésios. Então, esse texto que deve ser cumprido, né, pastor? Exatamente. Que deve ser cumprido. Me diga uma coisa, como o homem deve exercer seu papel na educação em relação aos filhos, né? O homem de Deus, o homem de hoje, já que a gente vive, inclusive, a gente teve uma grande resistência nos últimos tempos, onde foi se ensinado que os filhos não são para obedecer os pais, e que os pais são caretos, os pais são cafonas, os pais não sabem a linguagem do jovem, não entendem os jovens têm que estar perto um do outro, aquela história toda. Enfim, nós chegamos hoje numa família que, se ela não tiver mesmo inserida naquele contexto de Deus, a gente vê umas famílias aí desfaceladas, né? Os filhos destruídos, os filhos afrontando os pais e abandonando os pais abandonando os filhos, homens se casando várias vezes e mulher várias vezes, e tudo tem que dar certo porque se acomoda, mas a gente vê que há um grande prejuízo disso aí. Primeiro porque Deus não pode errar, né? Deus não erra. O homem é que tenta inventar e termina arranjando uma grande confusão. Então, como que o senhor vê o papel do homem cristão na educação dos seus filhos? Como passar esses valores numa sociedade que até deturpa, quer destruir, ataca? Nós devemos ir em frente e segurar isso em nome de Jesus? Exato. Então, a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 6, verso 1, diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, exige-se dos filhos obediência. Nós vivemos uma sociedade onde ela constantemente comete aquele erro que o C.S. Lewis chama de desprezo cronológico, né? Então, se despreza aquilo que é mais antigo, aquilo não só uma pessoa, mas há um desprezo por aquilo que
que tem mais de 100 anos, 200 anos, tudo que é livro, o que se pensava. As pessoas desprezam, riem das civilizações mais antigas, principalmente o cristianismo. Só que o quinto mandamento, ele nos ordena a honra ao pai e à mãe. Perfeito. Tá? E ou compromete, seja, o mandamento compromete, né? exato. E é exatamente isso que Paulo fala aqui. Ele diz o seguinte: honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, é o quinto mandamento e o primeiro com promessa. E é interessante que os 4 primeiros mandamentos, eles são mandamentos direcionados a Deus, né? Sim. Então, ou seja, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagem, não terás outros deuses, lembra-te do sábado. São 4 mandamentos que nos referem de nós para o Senhor. O primeiro mandamento, que envolve eu e o meu próximo, envolve o pai e a mãe. Honra teu pai e tua mãe. Só o cristianismo coloca a mulher e o homem em pé de igualdade. Então, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Verso de número 4. Agora, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora aqui no capítulo 6, verso 4, quando ele diz, e vocês, pais, esse pais aqui não é pai e mãe. Sim. Quando ele fala sobre isso, está falando de pai, o homem, o macho. Sim. O homem é responsável de criar o filho. A responsabilidade não é do governo, a responsabilidade não é da escola, a responsabilidade não é nem da igreja. Sim. A responsabilidade é do pai. É óbvio que a mãe vai ensinar, que a mãe vai ensinar, vai alfabetizar, vai ajudar, vai fazer, mas debaixo da autoridade do homem. Então, a minha filha tem 1 ano e 5 meses. A minha esposa já começou a ensinar ela a reconhecer algumas letras do alfabeto. Ela já reconhece a letra B e a letra E. Então, eu tenho um carro antigo, uma Zafira 2005, Zafira Elite. Nós estávamos na frente da igreja, eu olhei para minha filha, aí minha esposa disse assim, Bebel, onde está a letra E? Ela foi correndo, apontou E, o primeiro E de Elite e o último E. Isso deu um orgulho, uma alegria. Minha esposa está ensinando isso para ela. Só que o responsável pela forma como as coisas vão andando sou eu. Eu pego, abro a Bíblia, ensino, leio. A minha filha pega um livro, ela já sabe, ela aponta para mim, porque ela sabe que eu vou ler para ela, sabe? Ou seja, não, ainda que a minha esposa esteja fazendo, a responsabilidade é minha. Ela fazendo, a responsabilidade é minha. Se ela não fizer, a responsabilidade é minha. Quem vai dar conta diante de Deus sou eu. Então, muitos homens aqui têm a tendência também a, quando algo ocorre de mal na vida dos filhos, culpar a esposa. Não. A responsabilidade, senhores, é nossa. É nossa. Então, se a tua esposa está fazendo alguma coisa errada hoje, ela deu sinais, corrige, ajuda, auxilia, guia. Não só quando explode a bomba. E daí nós botamos tudo nas costas das nossas esposas. Deus nos chamou. Os filhos são nossos. E uma coisa, doutor Jaziel, na Bíblia, o senhor já notou que na Bíblia o filho ele vem do pai. Nas genealogias é o pai que gera o filho. Exato. Isso não é uma linguagem machista. Isso é uma linguagem que traz o homem para dentro de casa. Traz o homem para a vida do lar. O homem faz parte. Na Bíblia, as crianças saem dos nossos lombos. Elas saem da gente. São os homens, literalmente, que geram. As nossas esposas ficam grávidas, tem a gestação. Mas diante de Deus, nós é que estamos gerando os nossos filhos. E isso deveria fazer com que o homem amasse sua esposa, cuidasse dos seus filhos. Amém. Deveria exigir mais de nós isso, né? Muito bom. Muito bom. Agora nós vamos falar de uma coisa, um mal que reina. Inclusive, a tecnologia tem contribuído muito, né? Exatamente esses aparelhinhos que nós temos em nossas mãos, né? Celulares e computadores, né?
que exatamente nesse século tem invadido a cabeça de muitas pessoas, que é uma coisa chamada pornografia, que tem afetado vidas tanto de homens casados como de pessoas solteiras, de homens solteiros, né? E isso é um mal que atinge as igrejas, os homens que estão dentro da igreja, né? Que não tem o cuidado e começa a ver e depois torna-se realmente uma pessoa adepta e até praticante desse grande mal. E o que a Bíblia diz que são imoralidades, né? Imoralidade. Exato. E a Bíblia é bem clara que os imorais estão fora do reino de Deus. Então, como é que o senhor vê esse grande problema que afeta hoje a nossa sociedade, principalmente a cristã, para alguns? Então, eu não tinha no começo, quando eu comecei a trabalhar com homens, eu não tinha real noção da seriedade disso. Eu não sabia a que ponto estava esse fenômeno dentro da igreja, né? Acontece que, trabalhando com os homens, eu notei que há uma sequência de erros e de pecados que se repetem na vida desses homens. E um desses que sempre aparece como na base, na raiz da árvore do pecado na vida desses homens, chama-se pornografia. O fato da pornografia, ela é antiga, mas hoje, como o senhor disse, o senhor falou muito bem quanto a isso, o fato de hoje nós termos internet, termos computadores, celulares na palma da mão, isso hoje favoreceu o compartilhamento de filmes, de vídeos, e isso se tornou praticamente onipresente. A pergunta, alguns estudiosos dizem hoje, que não é o que faremos para nossos filhos não consumirem pornografia, mas a pergunta hoje, alguns especialistas dizem que é o que faremos quando os nossos filhos consumirem, porque em algum momento eles terão contato com isso. Então, a pornografia é complicado de até definir hoje, né? A pornografia hoje ela é definida como estímulos sexuais que causam problemas. E existem casos hoje de homens com seus 20 anos de idade, no meio não cristão, onde eles já não têm mais uma ereção com suas namoradas, esposas, noivas, por causa da pornografia. O meio não cristão já nota as consequências nocivas no corpo da pornografia. Nós podemos olhar, vamos além disso, nós olhamos o terrível estilo de vida das atrizes pornô, onde nos Estados Unidos a expectativa de vida de uma atriz pornô é de 37 anos, sendo que lá a expectativa de vida geral é de 80 anos para mais. Uma atriz pornô, ela vai se envolver com drogas, ela vai se envolver com suicídio, ela vai dar cabo à vida dela, porque é inadministrável. Deus não nos fez para sermos expostos a isso e continuarmos vivos. Deus nos fez para termos um relacionamento sexual, e a relação sexual é completamente diferente da experiência pornográfica. Então eu diria que todos os pastores deveriam mirar suas armas na pornografia, deveriam chamar os homens, deveriam pastorear seus homens e checar o coração dos homens, né, quanto a isso. É o Deus do novo século. É Exato. o Deus do novo século. E partindo dessa premissa aí que o senhor falou, de que a juventude, os nossos filhos, um dia se depararão com essa situação, né? Isso é uma coisa que preocupa. Aí está exatamente a razão de chamar para nós essa responsabilidade, né? De enfrentar o problema e trabalhar. Temos estratégia de Deus diante de um problema tão grave, tão sério, que é a situação da pornografia, né? E principalmente no meio dos jovens, né? E até mesmo dos adultos, que se enveredam por homens casados, então pessoas que se enveredam
se enveredam por esses caminhos. Exato. Causam grande prejuízo para si, porque torna-se como um vício, né? Torna-se uma dependência, né? Exato. Então, a pornografia, ela tem as características de um vício. Ela é também um vício. sim. Ela também é um vício. Ela vai... O fato, assim, se eu pudesse resumir, né? Deus, se nós hoje subirmos... Eu não sei, o senhor está em algum prédio aí, doutor Gesiel? Sim. Não, estou no chão, Bito. Estou no chão. Não está no prédio, não está em algum prédio aí? Não, é numa casa. Tá, então imagina comigo, o senhor trabalha num prédio, né? Sim. Qual andar? Eu moro num prédio do 20º andar, porque eu não estou hoje lá, da Cine Reformada. Tá, não, mas onde o senhor trabalha é num prédio. Prédio, sim. Tá. Sim. Então, digamos que o senhor suba no 20º andar, pessoa sobe e pula. Sim. É óbvio que do 20º andar a pessoa vai morrer. Por que ela morre? Porque a nossa constituição física não suporta, não aguenta. Deus nos fez com um limite. Nós temos um limite. Sim. Acontece que na pornografia as pessoas não notam que ao acessar pornografia ela rompe um limite. O nosso cérebro, vamos tentar imaginar aqui, eu tenho uma caixinha aqui de palhetas de guitarra, tá? Então vamos imaginar isso aqui como um receptor de dopamina. É uma latinha pequena onde eu guardo palhetas de guitarra, tá? Vamos imaginar isso aqui como um receptor, inúmeros receptores. E, normalmente, as dopaminas caem. A dopamina, que é uma substância da... Isso. O neurotransmissor da saciedade. Exato. Né? É isso. Então é capaz do senhor me explicar melhor. Não. Então, assim, só que ocorre? Quando a pessoa acessa a pornografia, a quantidade de dopamina que vai cair nesses receptores é gigante. Sim. O cérebro entende que tem algo errado. Sim. Então, ele vai diminuir o receptor. Logo, a dopamina que cai ali, eu estou falando assim de forma bem tosca, ela é menor. O efeito tá perfeito. vai diminuindo. Então eu preciso de uma pornografia mais suja, mais pesada, para ter aquela mesma sensação que eu tinha lá no começo. Isso vai inevitavelmente desembocar em necrofilia, zoofilia, pedofilia. Isso. Eu tenho dito isso. Nunca se falou tanto sobre pedofilia. Nunca. Hoje em dia, pedófilos têm a tranquilidade de vir a público e propor isso. Isso é seríssimo. Seríssimo. Por que vai crescer o número de pedófilos? Vai crescer o número de pessoas com, desculpa o termo, doutor, mas com tesão por mortos. Sim. Com pessoas com desejos por uso de excrementos nas relações sexuais. Tudo isso está ligado com essa expansão da pornografia. E a indústria pornográfica, ela movimenta nos Estados Unidos por segundo $3.000. Mas isso por segundo. E isso esses dados têm mais de 10 anos. Estima-se que há um lobby extremamente poderoso. Estima-se que eles querem, a indústria pornográfica quer que em 20, 30 anos a pornografia seja aceita como um gênero de filme, assim como drama, suspense, aventura. Esse é o alvo deles. Esse é o alvo. Né? Isso é seríssimo. Seríssimo. É verdade. Doutor, eu não sei se está correto a minha ilustração aqui. Tá certo. Senhor... Tá perfeito, porque isso aí gera uma reação de dependência, né? Gera dependência. Então, do mesmo jeito que acontece no viciado. Então, a quantidade de droga que ele usa, vai aumentando para obter aquela sensação, aquela mesma sensação que ele sentia no começo com aquela dose. Então, ele torna-se resistente.
há sim uma competitividade por esses receptores, esse local que transmite aquela reação de sensação, de plenitude, de prazer. Euforia. Cada vez mais há uma competição por esses receptores para ver exatamente essa ação. Então, esse é um mecanismo lógico do organismo da gente. Então, é perfeito. Seu raciocínio está perfeito. Está muito bom. Agora, eu queria também que a gente, já que nós entramos nessa relação de dependência e de tabu, né? essas coisas. A masturbação, como é que o senhor vê? Por que ela impede o homem de ser um homem de fato? É uma distorção. Como é que o senhor vê, na sua experiência, no seu trabalho do dia a dia com esses homens? Como é que o senhor podia dizer para nós? Então, sempre quando me pergunto sobre masturbação, eu peço que as pessoas escutem até o final, porque Sim. se só ouvir só o começo, não vai. A pessoa pode não entender. Então, biblicamente falando, se a gente pegar a Bíblia, masturbação em si não é pecado. Mas eu falo isso, os caras já... Ah, sério, pastor? Que é isso? Você é um depravado, se você pensa assim. Quem está nos vendo aqui. Então, doutor, biblicamente falando, a masturbação, ela não é em si pecado. Por quê? Ela pode ser usada dentro do casamento durante o ato sexual. O homem, ele pode estimular o clitóris da sua esposa, a mulher pode estimular o órgão genital do seu marido. Isso é uma coisa. O que entra ao pecado? A masturbação, ela entra naquilo que nós entendemos como luxúria, que é o quê? É quando você cobiça alguém e é aquilo que Jesus condenou. Jesus disse, Jesus falou que se você... Exato, se você pensar em alguém, né, você já adulterou com ela. Pronto. E eu não conheço ninguém que consegue se masturbar sozinho pensando em trator, pensando em gelo. Pensando numa dívida. Exatamente. Pensando numa dívida. Não tem, não existe. Então, o problema também, outro problema da masturbação é que ela dá a sensação sexual na solidão. Quando que o ato sexual foi criado por Deus para trazer comunhão. O ato sexual é para ser experimentado com a sua esposa e a esposa com o seu marido. Então se experimenta o prazer sexual a dois. Sim. E quando você isola isso, você está literalmente pervertendo a criação de Deus. Não é para esse propósito. Aí constitui-se pecado. Entendeu? Certo. Então, dentro do casamento, juntos no ato sexual, isso não é errado. Mas eu, como pastor, eu conversaria, se algum casal me perguntasse, pastor, eu diria, cuidado para que isso não venha dominar vocês. Cuidado para que vocês não sejam escravizados apenas por esse tipo de prazer e experiência dentro do ato sexual. Agora, se isso fizer parte como uma gama de coisas dentro do ato sexual, ok. Mas sempre a dois, nunca solitário. Agora, os solteiros não têm essa possibilidade. Né? Sim. Solteiros. E outra, a masturbação não vai diminuir o impulso sexual. Pelo contrário, vai aumentar. Vai aumentar. Sim. Então seria mais ou menos isso. Ok. Muito bom, pastor. Mas a teologia é uma ferramenta importante para se libertar desse vício? Sim, com certeza. Eu acredito que, com todo respeito às pessoas que trabalham, e tem muitas pessoas bem intencionadas, e tem pessoas que têm tido até, de certa forma, bons resultados ajudando homens nisso. Mas eu acredito que a mudança, o que nós precisamos, o que um homem envolvido com pornografia, com masturbação precisa, a necessidade dele urgente, ele precisa encontrar um prazer, um tesouro maior. O que ocorre? O conhecimento de Deus, na minha opinião,
é Sim. aquilo que transforma o homem. Não Sim. existe outro conhecimento. Não existe outra metodologia para transformar o homem. Então, quando eu falo teologia, eu não estou falando essa coisa fria, essa coisa ligada somente não, a pessoa está num local estudando. Não, eu estou falando de vida, de conhecimento de Deus. Eu estou falando de conhecimento do Criador. Jesus disse em João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecimento de Deus. Glória a Deus. Então eu acredito que isso é o que transforma o homem, né? Muitos homens estão viciados em pornografia. Quando Deus olha esse tipo de coisa, a queixa de Deus não é que esses homens querem muito prazer. Não. A queixa de Deus é que esses homens querem pouco prazer. Porque prazer mesmo nós temos na presença de Deus. Abdico das esposas. Abdico de fazer o que é correto. Exatamente. A relação com a esposa. Doutor Jaziel, uma pergunta. O senhor está casado há quantos anos? Há 30 anos. Doutor Jaziel, eu li um livro. Graças a Deus. Eu li um livro, A Celebração Sexual. Tá? Eu não estou achando ele aqui agora na minha biblioteca. Mas é o seguinte, eles fizeram um estudo e eles chegaram à conclusão que o ato sexual ele vai melhorando no casamento. Se você se dedicar à sua mulher se dedicar ao Senhor, eles até estimam que o melhor ato sexual que um homem faz é quando ele tem 34 anos de casado. Eu achei fenomenal isso. Porque o mundo vende para nós que o bom é aquilo que é novo. Não, não. Você vê um bocado de velho aí atrás das mulheres novas para sofrer, para levar chifre. Exato. Muito bom. É verdade. Muito bom. E uma coisa, doutor Jaziel, uma coisa. É óbvio. Uma vez eu conversei com um cara que ele tinha traído a mulher dele e ele disse para mim assim, eu vou te contar uma coisa. Não foi nem bom. Não valeu a pena. O diabo mente. O diabo mente para os nossos homens. É verdade. É impossível que Deus criou o casamento e o adultério vai ser melhor que o casamento. Eu me nego a acreditar nisso. É verdade. Eu me nego a acreditar nisso. Jamais. Deus é perfeito. Exato. Não existe isso. Então, muito, muito bom. Meu querido pastor Jackson, a gente já finalizando aqui, mas tem uma perguntinha ainda aqui. Biblicamente, o que é ser um homem? O que é ser um homem? Né? Para os nossos ouvintes. Então, eu diria que nós tivemos 2 homens que pisaram nesse mundo. Homens. O primeiro homem foi Adão. Sim. Adão, o homem, né? Antes da queda. Antes da queda, ele foi o primeiro homem. Sim. Homem. Né? Só que Adão pecou. Adão, ele não cuidou de Eva, ele não se responsabilizou. Ele foi colocado no jardim de Deus, no capítulo 2 de Gênesis, se não me engano. Deus diz que Adão é colocado no jardim para cuidar e cultivar, ou proteger e cultivar. Ele deveria proteger e cultivar o jardim. Muitas pessoas só falam sobre o cultivo. Ele tinha que cultivar. E as pessoas ignoram que ele deveria proteger. Aí perguntaram para mim, mas do que ele tinha que proteger? É só ler Gênesis 3 que nós vemos do que o jardim deveria ser protegido. O jardim deveria ser protegido da serpente. Sim. Então, tudo aquilo que o segundo Adão fez, Paulo ele vai fazer essa analogia sensacional. Ele vai chamar de Jesus de o segundo Adão. Sim. E tudo aquilo que o segundo Adão fez é o que o primeiro deveria ter feito e não fez. Então, se Efésios 5:25 diz que Cristo deu a vida pela igreja e se entregou por ela, o que o primeiro Adão deveria ter feito? Deveria ter dado a vida por Eva. Ele não deveria ter tocado no fruto. Quando Deus chega e Deus pergunta, o que aconteceu, Adão?
Adão deveria ter dito: Eva comeu o fruto, mas eu me responsabilizo e eu morro por ela. Sim. Ele não fez isso. Ele foi então, a mulher. Ele jogou sobre ela. Exato. Botou sobre Deus também, né? A mulher que tu me deu. Ele botou a culpa em Deus também, né? Foi. Agora, eu diria que o primeiro homem que pisou sobre esse mundo foi Adão, e o segundo homem pleno que pisou foi Jesus. Então, homem, se eu quero entender o que é ser um homem, eu olho para Cristo. Cristo é o modelo de masculinidade, virilidade, de força, da força ao serviço do amor. Então, assim, as pessoas perguntam: mas o homem tem tanta mais força física que a mulher. Por que Deus deu mais força física? Aqui está o X da questão. Efésios 5:25 diz: vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A fonte, doutor Jaziel, do amor dentro do casamento não é a mulher. Hoje, no mundo caído, a mulher é a primeira a dizer eu te amo, a mulher é a primeira a se doar. No reino de Deus, a fonte do amor dentro do lar é o homem. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. A fonte do amor dentro da igreja não é a igreja, é Jesus. A fonte do amor dentro do casamento não é a mulher, é o homem. O homem é a fonte do amor. O homem é o primeiro a ser romântico, deveria. O homem é o primeiro a se doar, o primeiro a dizer eu te amo, o primeiro a elogiar, o primeiro a dizer como você é bela, que comida gostosa tu fez. O homem é o primeiro, deveria. Então, por quê? Porque esse é o modelo é Cristo. É essa força a serviço do amor. Não há problema o homem ter força física. Hoje, que nem eu costumo dizer com os caras, cara, Deus nos deu força física. Um homem, ele tem condições com uma mão de matar uma mulher. Se ele segurar com toda a força física o pescoço de uma mulher, ele mata ela. Só que a questão não é você matar, a questão é cuidar. Deus deu força física para você, Deus deu ombros mais largos com um propósito, para que você proteja, cuide, se doe. E tudo isso porque Cristo fez isso. Cristo se doou. Cristo teve os ombros mais largos, mas não para esmagar. Os ombros de Jesus foram para carregar a cruz que era minha, a cruz que era sua, a cruz que era da igreja. Ou seja, nós somos Jesus para as nossas esposas. Esse é o foco. O castigo que era para nós, ele levou. Exatamente. Exatamente. Muito bom, pastor Jack, muito bom. Eu queria lhe pedir uma indicação de um livro para esses homens que estão nos ouvindo. Né? Eu tenho até aqui Mortificação do Pecado. Né? Não sei como é que se ouve. John Owen. Não. Livrão. Okay. Livrão. Esse aí é peixe grande. Você poderia indicar um? Sim. Eu vou indicar um livro aqui que... Pera um pouquinho. Não tá aqui. Calma aí. Deixa eu passar aqui. Calma aí, meus irmãos. Isso. Deixa eu achar aqui. Quero indicar um livro aqui da editora Monergismo. Vai ficar virado aí, mas eu vou falar o título para vocês. Pronto. O título é O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha? O que ele deve ter... Ser. Se quiser. O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha? Então, é do Woody Bauchan, esse livro da editora Monergismo. Eu vou ler só o sumário rapidão aqui. Excelente. Então, ele vai falar, capítulo 1, visão de várias gerações. Capítulo 2, ele deve ser um seguidor de Cristo. Capítulo 2, o ministério do casamento. 3, o papel do pai. 4, ele deve ser um seguidor de Cristo. 5, ele deve estar preparado para liderar. 6, ele deve liderar como Cristo. Efésios 5. 7, ele deve se dedicar aos filhos. 8, ele deve praticar os 4 P's. 9, não envia o homem para fazer não envia a mulher para fazer o trabalho do homem. E 10, não o concede.
Travou lá. Travou. Alô. Alô. Perfeito. Perfeito. Então, eu queria aqui já falar para todos que estão nos acompanhando, indicar o trabalho do Dr. Jack para vocês acompanharem. Ele faz vídeo no YouTube, então vamos estar acompanhando, vamos estar aprendendo essas coisas que são importantes para nós. Ele está lançando um discipulado, né, Pastor Jack? Sim. A gente tem um curso online aí para homens, de teologia sistemática, tem sido uma bênção mesmo. Ok, muito bom. Quem quiser. Então, quem se interessar, Pastor Jack, como é que faz aí? Só entrar na bio, ali na descrição do meu Instagram, que tem tudo lá. Ok. Então, perfeito. Agradecer, meu querido. Queria agradecer por essa grande companhia aqui, essa grande oportunidade. E aqui, nós estamos aqui maravilhados e contentes. E já convidando o Pastor Jack, você conhece o Ceará? Não conheço. Pronto, vim a Fortaleza aqui. Será abraçado e recebido por todos esses homens de Deus. Vai ser uma alegria, vai ser uma alegria. O João Gabriel não conta, tá contando os dias de você vir aqui no Ceará. Tá, mas deixa eu só ver um negócio. Bahia é aí? Bahia. Não. Eu tô confundindo. Cidade de Bahia. Não. Aqui não é daqui, não é o município daqui. Não é daí. Aqui tá, tem... E aí, pastor? E aí, man? As ordens, viu, pastor? Prazer. Tamo junto. Venha logo do Ceará. Viu? Vou ir sim. Estamos às portas abertas. Quando for em março, nós vamos fazer um grande evento aqui. O senhor será o nosso convidado. Viu? Vou com o maior prazer. Um abraço, pastor. Muito obrigado. Só uma coisa. Vamos deixar essa live salva aí pro pessoal? Sim. Garantido. Tá bom, então. Um abraço. Até a próxima. Bom, meu povo que está nos acompanhando, nós estamos aqui encerrando essa live com o nosso querido pastor Jack. Foi maravilhoso, participamos. Então, vocês vão aí divulgando, curtindo, enfim. Foi muito gostoso, muito bom. Um abraço, até a próxima. Que Deus nos abençoe.